Bom dia, Zé Henrique. Bom dia, ilustríssimo Yuri. Tudo bom? Beleza. Tudo ótimo. Ô Zé, que Oi. hora que você vai abrir a prova amanhã? Prova amanhã, 2 horas amanhã. E como que você vai Não, segurar Zé, abre 1h30, por favor. Eu não tô entendendo isso. Nossa, se vocês quiserem que abra antes, para mim pode ser antes, vocês que resolvem. Eu vou 1h30, explicar agora. por favor. Deixa o pessoal já entrar aqui agora para eu falar uma vez. Não, mas eu tô perguntando, tipo, você vai fechar o link da prova em 20 minutos? Não vou fechar link nenhum, não. O negócio é simples. É mais simples que vocês imaginam. Eu vou explicar para vocês aqui, já deixa o pessoal entrar mais gente, já que eu já explico uma vez só para eles entenderem, porque senão eles vão perguntar também como é que vai ser essa prova. Essa prova é uma prova, é um pouco diferente daquelas provas que vocês estão habituados, tá? Não é aquela questão lá de prova individual no Forms, etc, tal, nada disso. Eu vou explicar para vocês como é que é fácil, ela é bastante interativa, e vocês terão um período curto para fazer aí, no máximo, aí, cerca de 20 minutos, tá? A 30 minutos no máximo, estourando 30 minutos. Não pode passar disso. Não é nada de abrir e de fechar link, não. Vou explicar para vocês. Então, vamos lá, já tem 20... Ô Zé, por que você tá dando essa aula pra gente? Você devia deixar a gente estudar, né? Que aula? Prova amanhã. Essas duas agora. Você tá doido? Que estudar, minha filha. Eu vou dar uma dica para o Unifenas aqui agora, e uma dica para Enem. Vou começar a aula com isso e vou dar radioatividade hoje. Eu vou começar mais cedo, eu tenho que terminar um pouquinho mais cedo hoje, tenho que terminar até no máximo lá para 10 para meio-dia. Então, deixa eu explicar para vocês aqui, então, para o pessoal que já está aqui, tá? O pessoal que vai entrando depois, vocês falam para eles. Como é que é a prova? Eu fiz essa prova, apliquei essa prova na sexta-feira, nesse estilo, para o primeiro ano, tomaram um nabo gigantesco, né? Não, também não, mas teve aluno que foi com 5,6, entendeu? O grupinho de 3, não foram bem, podia ter ido bem melhor. Eu apliquei para o primeiro ano, vou aplicar hoje à tarde, prova de Física e Química, né, às 2 horas, e às 3 de Química para o segundo ano, e às 4 horas eu aplico a prova de Física para o 9º ano, hoje estou cheio. Então, vai dar tempo de almoçar direito. Enfim, como é que é a prova? Respondendo a questão de vocês. A prova de vocês, eu espero que vocês tenham aí em torno de 10, 12 grupos, por aí. A prova de vocês de biologia, né, acho que vai ter cerca de 30 e poucas questões. 35, se não me engano, aí, 35 questões por aí. Aí, o que vai acontecer? Vocês terão que fazer pelo menos 3 questões, tá? Da prova. Como que vai ser essas questões? No momento antes de eu liberar a prova para vocês, eu vou pegar os grupos que vocês me enviaram, todos os grupos, vou anotar, etc, tal, grupo, tal, os nomes das pessoas. Eu vou escolher, por exemplo, você tem questão lá, acho que é de 1 a 35, se não me falha a memória. Pode ser que eu estou zanzando já. Vamos pouco, tem de 1 a 40 lá as questões, tá? Eu vou escolher as questões para você fazer. Então, vocês vão fazer as questões de acordo com a determinação. Aí, sei lá, grupo do Maurício. Aí, o grupo do Maurício, qual que é a questão? 12, 13 e 26. Eu que determino a questão que você faz, não é você que escolhe a questão, não. Então, cada grupo tem uma questão pré-estabelecida e pré-determinada por mim. Aí, na hora que eu lançar a prova para vocês, eu vou lançar a prova para vocês no formato Word, tá? E vocês vão resolver a prova na mesma prova, no formato Word. Só que vocês vão resolver o quê? As suas questões. Eu quero pegar a prova do jeitinho que você enviou, tal, e resolver só onde está. Não tem problema. Pode pegar a prova, aí tem o espaço embaixo, você vai digitar, etc, tal, a resposta, tá? Grande parte são questões abertas, mesmo para ter essa interação. Tem questão fechada também. Nas questões fechadas, tanto, principalmente na biologia, você vai ter que justificar. Não é simplesmente, eu fui lá, eu vi essa questão do Zé, que essa questão ele deu na Unifenas, deu letra C. Aí eu marquei letra C. Isso aconteceu, estou falando já, estou explicando o que aconteceu com o primeiro ano, tá? A prova do primeiro ano, as questões fechadas, tinha muita meia, não, tinha mais aberto que fechado. Eles se ferraram, por quê? Porque nas questões fechadas, eles só colocaram alternativa, não interessa essa alternativa. Alternativa, eu sei que você sabe, vai achar o gabarito na internet. Agora, eu quero saber por que aquela resposta, por que isso aqui está falso. Eu quero saber isso. Vai ter que justificar embaixo das alternativas
ó, falso essa, porque assim, chegamos a essa conclusão, tá? Então, bem simples. Então, cada grupo, eu recebi, hoje de manhã eu recebi aqui os grupos que a Gabi mandou, aí cada grupo tem 3 alunos, tem 4 alunos, não sei e tal, que vocês me mandaram os grupos. Cada grupo vai fazer as 3 questões, só que vocês vão fazer tudo simultaneamente. Abriu a prova? Abriu. Então, são 3 questões para os 3 componentes ou 4 componentes do grupo. Beleza. 3, 4 componentes do grupo. O que vai acontecer? Aí você está lá de boa, tá? Estou lá de boas, beleza. Só que o momento que você está fazendo as suas questões, não dá tempo do colega consultar sobre as questões dele. É o tempo para você fazer as suas questões. 20 minutos para você fazer as suas questões. O que diminui isso? Se eu abro uma prova para todo mundo, com 20 questões, para todos fazerem, aí aquela cola, cada um cola do outro. Pelo menos, se vocês tiverem que consultar, vocês vão ter que consultar somente aquelas pessoas do grupo. Essa é a ordem natural. Ou o Google, ou consulta o que vocês quiserem. Mas você tem, eu não vou estudar para fazer essa prova. Olha, eu vou dizer um negócio, você pode até não estudar para fazer a prova, mas aí tem um problema. Aí eu vou só pesquisar a resposta. Às vezes você acha gabarito letra C, mas não tem explicação. E se você não manjar ali, você não faz em 20 minutos. Porque se você entender do que se trata a matéria, já favorece. Não precisa estudar profundamente. Claro que vocês estão... Ô Zé, rapidão, como é que vai ser? Tipo assim, você vai mandar a pergunta, a gente vai te responder no WhatsApp? Isso. Vou mandar no WhatsApp 40 questões. Eu não vou ficar aqui falando com vocês, prova oral, nada disso. Eu vou mandar 40 questões. Aí está lá no grupo da Juliana. Grupo da Juliana, eu vou mandar antes, primeiro, as questões que você vai fazer. Você vai fazer 3 questões, por exemplo, teu grupo. Vai fazer a questão 11, 15 e 27. Então, você sabe que as tuas questões é 11, 15 e 27. Eu mandei a prova para todo mundo. Todo mundo, na hora que receber a prova, já sabe quais são as questões que cada grupo vai fazer. Aí 3 questões para cada e depois mais 20 minutos para de química? Aí química é outra prova. A gente termina primeiro a biologia, depois a gente vai fazer de química. Beleza. Tá? Muito processo. Não é junto, não. Não vou mandar as provas juntas, não. Aí você tem 20 minutos para... Zé, não deu para fazer. Aí o pessoal dá o grito lá, fala assim, não deu para fazer nos 30, não está dando para fazer. Eu creio que dá, porque a única coisa que não é pretensão minha, eu usei muitas questões de Enem nessa prova, muitas questões de FUVEST, muitas questões de Unicamp, tá? Para vocês treinarem. O bom aluno vai entender que não é para ele ficar buscando gabarito, porque isso aí, passar de ano, de qualquer forma, vocês vão passar. O problema é vocês treinarem. O bom aluno ele vai entender isso. E o bom aluno ele vai pegar a prova depois, com 40 questões em casa, ele vai tentar resolver a prova, para ver como que ele está, o critério dele, para saber como é que está o critério de aprendizado dele, entende? Agora eu estou preocupado, que eu tenho que tirar nota, nota você vai tirar, não tem problema, você vai tirar. Então, você vai pegar, por exemplo, a Juliana pegou a dela, ela vai preocupar com as 3 questões dela, ela vai resolver as 3 questões dela na própria prova mesmo, no Word, que seja, pode ser Word, pode mandar em PDF, do jeito que você quiser. Você resolve no Word mesmo, aí vai mandar e-mail. Se bem que na prova vai ter todas as determinações em cima, no começo da prova, o cabeçalho, o que você tem que fazer? Aí você terminou a sua prova do seu grupo, eu quero uma única prova do seu grupo, pode ser a prova, pode ser, eu copiei só as minhas questões e resolvi. Tanto faz. Se quiser usar a prova mesmo e mandar, só que no título do e-mail, você vai colocar assim, questões 15, 16, 17. Só que para a hora que eu bater, assim, se der algum problema de eu olhar assim, tá faltando aqui, às vezes a pessoa mandou e-mail e não recebi. Das questões, você só põe o número das questões. É simples, é fácil, é objetivo. Todo mundo termina a prova em 20 minutos, no mais tardar com vocês, que é uma sala muito boa. Eu acho que até 20 minutos é exagero, mas mais tardar 30 minutos, tá? Prova de química, então, sossegado. Até não vou dar nem ácido, já estou avisando vocês. Vou trabalhar mais aquela questão de hibridização, geometria molecular junto com polaridade. Só isso que eu vou dar, tá? Vocês terão, se não me engano, a química são 30 questões, eu acho. Uma coisa assim, tranquilo, tá? Vai ser tranquilo. Depois a gente divide as questões em função do número de grupos que vocês acabaram de enviar aqui. Eu vi que vocês já mandaram 12 grupos. Não tem que preocupar com a prova. Faça parte de vocês. O objetivo não é ferrar, o objetivo é testar. E depois, em casa,
tenta fazer a prova sozinho, tá? Única coisa, terminou, são 12 grupos, eu tenho que receber 12 e-mails com as respectivas resoluções. Aí, eu, tipo assim, Zé, o meu grupo é eu... nota de vocês. Ó, o meu grupo é eu, a Laís e a Júlia. Aí, tipo assim, eu vou lá, cada um bota as respostas, uma pessoa junta e manda no seu e-mail. Isso. Tem que ser tudo junto, com o nome do grupo e o número das questões. Teu e-mail, vou receber, por exemplo, sei lá, o teu e-mail, você resolveu você mandar. Então, você vai mandar, eu já sei que é teu grupo. Tá, beleza. É do teu grupo, você mandou, acabou. Nós vamos resolver esse problema amanhã, no máximo aí, 1 hora. Meia hora. As 2 provas a gente resolve aquilo e pronto, segue a vida. Outubro, nós fazemos o meio do sistema. Ah, e outra coisa. Aquele 1,5 ponto, tem 1,5 ponto, são 8 pontos cada prova. 1,5 ponto, como é que vai ser distribuído, Zé? 1,5 ponto, vocês vão fazer aquelas atividades lá, performance de vocês, do SAS, que eu preciso ter alguma coisa para eu avaliar. Então, vocês façam, igual vocês fizeram. Pega aí, tipo, nós somos no caderno 4, pega o caderno 4, só o caderno 4, de Química, e pega o caderno 4, tá? De Biologia. Aí vocês fazem lá os exercícios da atividade SAS, que é aquela que aparece aqui para mim, o relatório dos alunos que fizeram, aí não precisa enviar nada, vai aparecer tudo aqui. Aqui é igualzinho vocês fizeram lá, e vocês têm, quem tiver o nome no relatório, fizer até lá para setembro, metade de setembro, tá, para eu lançar as notas, tiver o nome no relatório, você tem um e-mail, tá? Só não tira nota quem não quer. Agora, a responsabilidade de estudar é de vocês, a responsabilidade de fazer Enem é de vocês, então aí é com vocês, tá? Então, vamos lá, então. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, igual eu fiz aquele dia, uma dica, eu não sei se eu já projetei alguma coisa, eu projetei ou não? Você está apresentando? Eu estou projetando, né? Vocês estão vendo a tabela periódica aí? É isso que vocês estão vendo? Sim. Tá. Essa dica é para a prova da Unifenas, de Química, tá? E é uma dica também para Enem, para facilitar vocês, no momento da prova, você não perder tempo em função de você guardar. Como é que eu divido elementos representativos, transição externa e transição interna na tabela periódica? Você printa isso aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Rapidamente, que isso aqui te ajuda muito, porque se você saber localizar esses elementos na tabela periódica, metais, ametais, etc., isso já favorece demais a vida de vocês na prova. Por quê? Na prova da Unifenas, você pode se deparar com questões, por exemplo, tendo em vista, estou abrindo esse preâmbulozinho aqui para a gente entrar na questão da radioatividade, que é bem interessante. Eu estou abrindo essa aula falando sobre isso, por quê? Porque a partir do momento que vocês me passaram que existe uma tendência de muitos também fazerem a prova da Unifenas, tá? De medicina, que existe esse interesse por parte de vocês, então é uma situação atípica. Na maioria dos anos, a maioria fala que não vai fazer, depois acaba fazendo, tá? Então, eu vou sempre dar uma dicasinha com vocês. No mais, vocês são espertos. Nos dias que eu tenho aula com o cursinho, vocês sabem que eu tenho aula na terça, tenho aula na quinta, tenho aula na sexta no cursinho. Então, nos dias que você vê lá aquelas aulas chegando no canal lá, vocês sabem que lá é para a Unifenas, tá? Aí é responsabilidade de vocês. Vocês podem usar a mesma aula do cursinho, é aberta para vocês também, se vocês tiverem interesse de ver depois, se for fazer Unifenas. Então, as mesmas dicas do cursinho são dadas para vocês, então vocês não serão prejudicados. Eu gostaria de falar rapidamente aqui nessa tabela, eu acho bastante interessante aqui, ó, que vocês guardem, tá? Esse detalhe aqui para mim, porque você vai facilitar muito a vida de vocês. Oi, pode falar. Você vai deixar aberto para sempre? Não, não é aberto para sempre, minha cara Lívia. É assim, ó. Começamos a fazer a prova, sei lá, 2h05. Não, eu tô falando as aulas gravadas. As aulas, sim, as aulas vão ficar, tá público lá, não vou tirar do público, não. Não tem nenhuma pretensão de tirar público. Então, por exemplo, respiração celular, sistema excretor, pode assistir naquelas aulas lá, que aquilo lá vai cair mesmo, tá? Então, assim, não tem por onde. Aquela parte de taxonomia de vegetal que vocês tiveram no começo do ano também, que lá é importante. Então, vocês podem chorar o bagaço. Porque aquilo lá não tem solução. E parece que essa prova vai dar certo agora, porque eles têm opção. Se não conseguir outubro, tem novembro. Aliás, se não conseguir novembro, tem dezembro. Outubro não, né? Tem novembro, dezembro depois tem já... Até fevereiro eles podem aplicar a prova. Né? Até fevereiro pode aplicar a prova. Então, assim, opção tem. Agora, a questão é resolver essa situação aí. Eu creio que
se eles diminuírem o número de alunos, o Enem vai ser o parâmetro para todas as faculdades, no sentido de que, se tiver condições fitossanitárias de se fazer a prova do Enem, as outras faculdades terão condições também de se adaptar em função daquilo que foi feito na prova do Enem. Isso é muito simples. Agora, se o Enem for postergado para março, sei lá, aí a gente começa a ficar preocupado, né, com a situação. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Zé, mas você está falando dessas aulas do cursinho, mas o cursinho não vai até, tipo, fechar, sei lá, porque parece que nem tem aluno? Cursinho não, continua. Parece que vai continuar. Não, tem só 6 alunos, se não me engano. 6. Mas aí vai continuar, o Ivanda decidiu que vai continuar, aí a gente vai ter que continuar com eles até o fim. Até o fim, que eu digo, até sabe-se lá quando, até dezembro, não sei até onde vai, tá? Enquanto eles estiverem lá, só se não tiver nenhum aluno lá, todo ano é assim no final do ano. Então, porque tem contrato com a gente até o final do ano, então, para a escola, não importa se tem 1 ou se tem 20, a gente vai receber de qualquer forma. Então, como tem contrato com o professor até dezembro, não compensa. Se tiver 1 aluno, 2 alunos, que seja 6 alunos, é melhor receber 6 mil do que não receber nada lá dos alunos. Acho que está R$1.000, né? A mensalidade deles. É melhor eles receber 6 mil por mês que ficar sem receber nada e ter que pagar professor ainda, né? Então, assim, é uma realidade que acontece todo ano. Tem ano que você chega no final do ano, fica um único indivíduo lá na sala, quando a gente está tendo aula presencial. Isso é normal. Mas vai continuar assim as aulas, se caso resolver encerrar, porque esse ano é um ano atípico, pode começar, pode encerrar tudo, né? Nem sabe-se lá o que acontece. Mas se encerrar, eu indico para vocês as aulas que vocês vão assistir. Vocês pegam lá a aula, as aulas do cursinho do semestre passado, foi tudo focado nessa questão da Unifenas. Trabalhei muito sobre termoquímica também, e aquela parte de eletroquímica, tá? Eletrólise, pilhas, essas coisas que vão cair na Unifenas. Então, a gente tem que ficar esperto, né? E no teu caso, Juliano, você tem ainda a questão do Cauã, né? A questão do Cauã. O Cauã tem todo o material, tem todas as aulas, etc. Pessoal, só um detalhe aqui que eu gostaria de deixar uma dica para vocês. Essa dica aqui é algo que facilita muito a sua vida, principalmente quando você se depara com a tabela periódica, tá? No final de uma prova. Aí você fala assim, nossa, Zé, tô com a tabela periódica lá, não adianta nada você ter tabela. Tem aluno que briga, né? Não tinha tabela periódica, mas ele não sabe localizar, entende? Os detalhes na tabela periódica. Então, vou dar eu vou chamar de dicão aqui para vocês, seja para Enem, para Unifenas, e para Unifenas você também vai precisar desse dicão nesse ano, tá? Zé, por que a gente fala na tabela periódica basicamente de elementos representativos, elementos de transição externa e elementos de transição interna? Como é que eu consigo dividir esses elementos na tabela periódica? Eu coloquei aqui de uma forma, tá? Ou você tem aqui no material do SAS, de uma forma bem legal, que eu achei extremamente didática e fácil de você armazenar na sua cabeça. Veja só, os elementos representativos da tabela periódica, que nós estamos acostumados a trabalhar aí com os metais, tá? E com os não metais, ou ametais, antigos ametais, tá? Aqueles que têm característica de formar cátions, aqueles que têm característica de formar ânion, são esses elementos aqui, né? Está no grupo 1, 2, depois você tem aqui a transição externa, e aqui dentro, transição externa, dos 57 ao 71, você tem aquelas duas séries, né? Você tem as séries dos lantanídeos, e você tem as séries aqui do 89 ao 103, dos actinídeos. Esses dois grupos que estão no 6º e 7º período, nunca pensar que isso aqui são períodos independentes, né? Tabela periódica tem 7 períodos. Esses dois grupos que estão no 6º e 7º períodos, eles são de transição o quê? Interna, meu caro. São de transição interna. Esses daqui são de transição externa. E nós falamos bastante sobre essa transição externa na aula passada, quando nós abordamos para vocês a ligação metálica. Então, qual é a minha dica? Que eu deixo aqui de forma bem rápida para vocês guardarem. Todo elemento químico, tá? Cuja configuração eletrônica de Linus Pauling, a ordem energética, termina no subnível S ou termina no subnível P, você pode afirmar categoricamente que se trata de um elemento representativo. Então, todos os elementos representativos, eles terminam ou no subnível S ou no subnível P. Então, Zé, eu estou falando lá de um elemento de transição externa, né? Numa questão da Unifenas que eu tenho que detectar, por exemplo, verdadeiro ou falso.
Aí só que ele fala que esse elemento que termina no subnível F é um elemento de transição externa, por exemplo. Ele cita alguma coisa, ou ele apresenta, por exemplo, Linus Pauling, a ordem energética, e fala que termina... Está errado, porque todo elemento de transição externa, dá para você ver claramente aqui, ó, ele termina no subnível D. Então, por isso que eu falo, dá um print nesse quadrinho aí e guarda com carinho, tá? Parece que é bobinho, mas ajuda bastante. Zé, e transição interna? Todos os elementos que compõem o sexto e sétimo período, que esses dois grupos aqui em particular, que são os de transição interna na tabela periódica, eles terminam no subnível F. Guardou? Então, ó, S e P, terminou Linus Pauling nesses dois subníveis, elementos representativos. Ó, elementos de transição externa, sempre terminando aqui no D, certo? Elementos de transição interna, sempre terminando no subnível F. Então, fica essa dica aí que facilita muito para vocês guardarem para a prova de vocês, não só agora a prova da Unifenas, mas isso aqui é algo que cai com recorrência até em vestibulares, em Enem, né? Tanto que a gente pede isso em provas, exatamente porque cai em recorrência em vestibular e em Enem, tá? E você não é bobo, você já guardou, e agora a gente vai voltar para o nosso quadrinho branco para a gente falar um pouquinho dessa condição de eletronegatividade. Quando a gente trabalha, fala sobre eletronegatividade, o que significa isso, Zé? Radioatividade, tá? Então, essa capacidade mais exacerbada de você transmitir radiação. Zé, isso está relacionado com eletronegatividade? Não está? Deixa eu só sair aqui dessa apresentação aqui, para eu entrar na outra janelinha nossa, que é o nosso quadro. Você vai anotar algumas coisas, Zé? Vou anotar algumas coisas, tá? Então, vocês têm essa condição aí de estar anotando junto comigo. Vou tentar anotar aqui de uma forma mais... Não, uma forma normal. Então, vamos colocar aqui, radioatividade. Zé, o que é radioatividade na química? Tá? Primeira coisa que você vai entender por radioatividade na química é a capacidade que alguns átomos especificamente têm, tá? De emitirem, vamos dizer assim, de uma forma espontânea, energia. Agora, quando nós falamos de energia na física e na química, essa energia ela pode ser transferida através de fótons, de quântons, de pacotes de energia, ou ela pode ser transferida também através do quê? De ondas. Agora, nessa situação de transmissão dessa energia, ela pode, então, a radioatividade pode tornar um elemento químico mais estável, tá? E mais leve. Então, nós vamos ver como que isso acontece, quais são alguns elementos químicos. Zé, já cansei de ver falar que tem extraterrestres, objetos voadores que vão naquela região lá da Serra de Poços de Caldas buscar o quê? Xavier, você que é especialista em OVNIs, meu caro, segundo a teoria dos OVNIs, né, que o nosso grande, ilustríssimo professor, né, de 62 anos de idade já, nosso Jaime, gosta tanto dessas teorias de Atlântida, OVNIs, etc. tal, né, por que eles vão sempre naquela região de Poços de Caldas lá, Xavier? Qual metal radioativo que tem tanto naquela região lá, que tanto interessa, segundo essa teoria? Qual metal radioativo que é utilizado para supostas naves deles lá? Xavier está dormindo hoje? Não veio na aula? É inacreditável isso. Ô, Zé, isso aí... Desculpa, Gabi, pode falar. Não, pode responder aí quem falou aí. Você estava dormindo, Xavier, você estava ouvindo música. Não, o Xavier estava lá fazendo outra coisa. É o meu microfone, desculpa aí. Pelo amor de Deus. Tá me Você perguntou de Poços de Caldas? Qual é o elemento radioativo que supostamente os OVNIs vinham buscar aqui? Poços de Caldas? Cara, xenônio, radônio, alguma coisa assim, não é? Não, isso é gás nobre, meu cara. Não, isso é foi merda. Urânio, cara. Urânio. Lá Urânio em... Ureobras? Poços? Jura? Poços de Caldas? Não. Urânio. Aí falava que lá tinha uma intensa atividade de extraterrestre. Eu não sei se vocês viram uma imagem, depois vocês colocam no Google, que o Pentágono liberou. Vocês viram a liberação da imagem lá do Pentágono, lá nos Estados Unidos? Que o caça F-22, tá?
estava atrás, aí detectaram um objeto não identificado. Quando eu falo objeto voador não identificado, não quer dizer que seja uma nave com ET. Objeto voador não identificado, o próprio nome já define, tá? Só que o supersônico, que atinge 2.000 km por hora, não é? O F-122, atrás, você vai ver essa imagem na internet, o Pentágono, pela primeira vez, admite que está investigando como um caso de OVNI. O objeto vai na frente, entende? E o F-22 não consegue alcançar o objeto. Até que ele faz aquela mudança radical assim de lado, né? Então, assim, esse cara pensando assim, será que é um drone chinês? Mas não tem tecnologia nem nos Estados Unidos, nem na Rússia, para um drone com aquela velocidade. O que era aquilo? Depois você olha na internet aí, ó, Pentágono divulga imagens de OVNI, suposto OVNI. Está investigando. Aí o cara pegou e já chutou o balde, entendeu? Da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos. O cara falou assim, pô, esse ano é ano de Covid, parou o mundo inteiro. Só faltava mais também se tiver vida mesmo, e outro planeta visitando a gente aqui, para ninguém se surpreende com nada mais, tá? Vida que segue. Mas depois vocês olham o videozinho, que o videozinho é fera mesmo, viu? Como é que chama? O piloto do F-22, ele até tem hora que ele começa até a rir, porque ele tá perseguindo o bichinho, e o bichinho tá na frente dele, bichinho que eu falo, um disco esférico, sabe, pequeno, o negócio tá na frente dele, no maior cacete, e ele não consegue alcançar. Aí ele fala, ó, já foi, né? É muito fera. Pra vocês dar uma olhadinha aí. Saiu até na CNN semana passada. Então vamos colocar assim, o que é radioatividade? Vamos colocar assim, é a propriedade que alguns átomos, como urânio, vamos citar aqui urânio e rádio. Vamos colocar assim, ó. Peraí, vou fazer bonitinho aqui. É a propriedade que alguns átomos, vou colocar aqui, ó, urânio. Urânio é U só, tá? E rádio, que é o Ra, mas vou colocar o nome dele. Césio também, a gente não pode esquecer do Césio, né? Césio radioativo, aquele problema que teve lá em Goiás. Vocês veem sempre o professor, às vezes até de ciências, contar para vocês sobre aquela historinha do Césio radioativo, tá? Possuem, é a propriedade que eles possuem de emitirem. O Césio é aquele elemento meio azulado, tá? De forma espontânea. Olha só, de forma espontânea, partículas e ondas. Partículas aqui, vou colocar aqui, ó, pacotes ou fótons ou átomos de energia. Partículas e ondas. Zé, então a respeito do mesmo princípio da propagação da luz, né? Princípio de propagação retilínea da luz. Sim, mesmo princípio de propagação retilínea da luz. Qual que é o princípio mesmo, Zé? A luz é um corpúsculo e a luz é uma onda. É o princípio de Broglie, né? Então, ela age como corpúsculo, mas age também como uma onda. Apesar de ser duas verdades diferentes, mas elas não podem ser consideradas na física como verdades excludentes. As duas verdades são, como o nome diz, são verdadeiras, tá? Transformando ou tornando, vamos colocar assim. Ô Zé, Tornando, oi. esse é a aula 15? Hein? É a aula 15? É aquela aula depois da aula anterior lá que a gente viu sobre ligação, foi ligação metálica, né? A última aula. É aula 15, essa aqui é da frente 3, viu? É isso mesmo, obrigada. É a sequência da aula anterior. Tornando os elementos químicos mais estáveis e leves. Só para a gente ter uma noção. Aí você fala assim, nossa, Zé,
Nós vamos ter aqui alguns tipos de radioatividade? Nós vamos ter alguns tipos. Lembra lá do experimento de Rutherford, quando ele usa aquelas partículas alfa? Aquelas partículas alfa lá, elas tinham um detalhe interessante. Qual tipo de carga que ele usou lá? Não era aquela carga positiva que ele usava nos experimentos lá do modelo atômico de Rutherford? Então, vamos pegar aqui alguns tipos aqui que nós vamos ter, ó. Tipos de radioatividade. Quais são os dois tipos mais comuns que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos ter aqui partículas alfa, beta e gama, tá? Vamos colocar aqui, ó, tipos. Letra A. Partículas alfa. Deixa eu fazer o peixinho aqui agora, né? Partículas alfa. Vou colocar assim, ó. São partículas compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. São partículas que têm, então, 2 prótons e 2 nêutrons e com baixo poder de penetração. Vamos lembrar aqui de um detalhe aqui, para a gente não esquecer, não perder, né, a nossa motivação central. Rutherford, vamos lembrar aqui do básico. Rutherford colocou material radioativo polônio, né? Dentro de uma caixa de chumbo. Essa caixa de chumbo aqui, vamos colocando aqui que vocês já vão lembrando aí, né? Polônio é PO, chumbo é PB, tá? Ó, dentro de uma caixa radioativa de chumbo com um pequeno orifício. Então, olha o que acontecia. Então, vamos lembrar? Então, ó, as partículas alfa saíam pelo orifício e incidiam sobre uma folha fina de ouro. Vou colocar aqui, ó. Folha fina de ouro. Então, o que acontecia aqui, ó, quando essas partículas incidiam? Vamos lembrar aqui desse pequeno detalhe aqui, ó. Então, nós tínhamos aqui uma situação legal, né? Quando elas incidiam sobre uma pequena partícula, ele achava que ia bater e ia voltar, né? Aí ele achava, vai bater e vai voltar, tá? Ah, mas isso aí, será que batia? Será que voltava? Não, não acontecia isso, não. A maior parte atravessava. Opa. Incidiu. Tá? A maior parte atravessava. Por que a maior parte atravessava? Tá? Aí ele descobriu o seguinte, que as partículas saíam pelo orifício e incidiam sobre uma folha fina de ouro, atravessando. Isso é difícil hoje, hein? Atravessando. Pois, o que está acontecendo aqui? Por que estava atravessando, hein? Pois, a maior parte
a maior parte das cargas positivas passavam pela eletrosfera. Sendo atraídas pela mesma. Retornavam ou eram refletidas apenas as cargas que eram repelidas pelo núcleo atômico. Então, só aquelas que batiam no núcleo, tá? Pelo núcleo atômico positivado. Só aquelas que batiam no núcleo, que eram, então, repelidas. Daí, então, ele propôs, então, né? Dessa forma, ele propôs o modelo atômico planetário, que é um modelo que sofreu aperfeiçoamentos, tá? Por Bohr, por Sommerfeld, mas é o modelo que nós temos até hoje, com o núcleo central, tá? Então, dessa forma, surge o modelo muito próximo do que temos hoje. Um detalhe, os experimentos de Rutherford, eles foram fundamentais para difundir essas partículas que nós chamamos de partículas alfa, tá? E da importância dessas partículas que carregavam em si cargas positivas. Então, quando ela passava na eletrosfera, aí você lembra sempre daquela analogia que a gente faz, né? Azeitona no centro do campo de futebol, tá? Então, uma azeitona no centro do campo de futebol, ela é desprezível em relação ao restante do gramado. Mas naquela azeitona, você tem a maior parte da massa do átomo. Ali você tem uma massa 1836 vezes maior do que a da eletrosfera, que é desprezível, tá? E a concentração de energia, em grande parte, está naquela região. Tanto que se você realizar ali o processo, que a gente vai ver aqui também, de fissão nuclear, você vai conseguir emanar a energia presente no núcleo atômico. E essa energia presente no núcleo atômico nós chamamos de energia nuclear, que é tão utilizada hoje aí, não só nas indústrias bélicas, mas é utilizada também, principalmente, em se tratando de energia nuclear, é muito utilizada aonde, Zé? É muito utilizada também para obtenção de energia elétrica. Se pegar a Alemanha, Estados Unidos, etc. Tal, eles não têm lá hidrelétricos. A maior parte lá da energia elétrica é produzida pela energia nuclear, tá? Japão também. Zé, então, mas e os raios beta, hein? Você tem partículas alfa, né? Você tem partículas beta também, etc. Tal, raios ou, tanto faz, eu vou colocar aqui, partículas beta. E esses raios? Eles são importantes? Qual que é a diferença? Primeiro, são partículas negativas que não contêm massa. Então, presta atenção nesse detalhe. Isso aqui muda tudo depois que a gente começar a falar sobre as leis de Scoope, tá? Então, presta atenção aqui, ó. São partículas negativas que não contêm massa, sendo constituída, tá, por um único elétron. Sendo constituída por um elétron. E nós sabemos que o elétron, normalmente, ele apresenta massa desprezível. Então, esse elétron vai ter a sua massa desprezível. Agora, isso é importante? Por quê? Nós falamos para vocês que as partículas alfa
tem baixo poder do quê? De penetração. Foi isso que você falou, Zé? Sim. Agora, por que ela tem baixo poder de penetração? Porque ela tem massa, porque ela tem prótons e porque ela tem o quê? Ela tem nêutrons. E nesse caso agora, Zé? Nesse caso aqui, ó, porque ela tem massa desprezível, o poder de penetração é superior aos dos raios alfa, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Seu poder de penetração é superior aos raios alfa. Esses aqui, ó, possuem massa somatória dos prótons e nêutrons, tá? É superior aos raios alfa e inferior aos raios gama. E inferior às partículas ou aos raios gama. Interessante falar disso aqui, alfa, beta e gama. O que vocês lembram para a prova de amanhã, sistema unitário, hein? Nós não temos aí as partículas alfa, beta e gama? As proteínas, aliás, essas proteínas alfa, beta e gama, que são proteínas que compõem o nosso sistema imunitário, nós chamamos de alfa-globulina, beta-globulina e gama-globulinas, tá? As principais na produção de anticorpos são as gama-globulinas. E essas gama-globulinas, por sua vez, elas estão diretamente pautadas, estão diretamente focadas na imunidade humoral nossa, tá? Que dependem dos linfócitos B na produção, tá? Dos anticorpos. Então, a partir, tá, dos linfócitos B, você tem a diferenciação deles, formando os plasmócitos, que vão formar, posteriormente, os anticorpos, e vão formar também a imunidade, que nós chamamos de imunidade temporal, tá? Que é a imunidade que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. E aqui nós vamos ter, ó, os raios ou partículas gama. E agora, Zé? Quando você fala de raios ou partículas gamas, quem são eles? Bom, aqui nós estamos trabalhando com ondas eletromagnéticas com alto teor de energia, tá? Então, aqui nós temos, ó, são ondas eletromagnéticas com alto teor energético. E aí, Zé? Tá? O que vai acontecer? Tem um outro detalhe aqui, ó. Mas se são só ondas eletromagnéticas, elas não se configuram como partículas, né, Zé? Não se configuram como partículas. Também, então, se elas não se configuram como partículas, elas não possuem o quê? Não possuem massa. Então, vamos colocar assim, ó. Como são ondas, não se configuram como partículas, tendo assim a massa desprezível. Então tem aqui essas três aqui para a gente começar a conversar, para a gente começar um trabalhozinho, não é? Isso, eu tenho as três para a gente começar um pequeno trabalho sobre eletronegatividade. Agora, como é que a gente pode mensurar a emissão radioativa de elemento químico? Lembra que em Goiânia, por ocasião do Césio lá, 137, o que aconteceu na época, no final da década de 80, que boa parte da cidade foi contaminada, até hoje você tem os resquícios, tá, da radiação desencadeada pelo Césio 137. O que aconteceu?
o indivíduo ele se desfez de um equipamento dentário, de um consultório dentário, e nesse consultório dentário ele usava para tirar radiografia, né, dos pacientes, na época que o pessoal ainda tirava radiografia dentro dos consultórios, tirava de dente a dente. Hoje não tem mais isso, pelo menos você vai lá, faz uma panorâmica e resolve logo o seu problema, certo? O dentista, normalmente, hoje ele não faz mais radiografia, até porque não vai ficar se expondo, né, a radiação, que depois pode levar a ter câncer futuramente. Então lá, enfim, né, um casal achou num lixo, tá, num lixo metálico, achou uma caixa de chumbo, e dentro da caixa de chumbo tinha césio. E o césio é um negócio, né, que ele é radioativo, ele emana energia, então aquela coisa azulada, aquela luz azulada, eles ficaram encantados com aquilo. E levar para casa. Aí os vizinhos tiveram contato, eles tiveram contato, e a radiação se espalhou para a cidade de Goiânia. Nós tivemos uma situação trágica na época. Hoje é até difícil falar em tragédias passadas, né? E depois de uma Covid, que nós estamos com quase 108 mil mortos, então é difícil você comparar qualquer outra tragédia com a Covid. Mas, enfim, a cidade de Goiás ficou por um tempo com esse problema, tá? E pessoas, infelizmente, pela ignorância, tal, por não saber, e o ferro veio em cima do ferro velho, onde eles acharam um negócio lá, né? Aí veio um ferro desgraçado. Então, você tem que entender que quando a gente fala sobre postulados, leis sobre radioatividade, e aqui nós vamos ter um de Frederick Sud, tá? E nós vamos ter outro também, que é o Fajans, falando sobre essa questão. Aí nós vamos ter aqui algumas coisas que determinam como é que se estabelece essas radiações em função das leis pré-ordenadas, tá? Determinam os comportamentos, como é que esses comportamentos, em função das leis e dos elementos radioativos. Então, vamos colocar assim, ó, leis que regem a radioatividade. E essas aulas aqui, nós vamos ter umas 3 ou 4 aulas na apostila sobre isso. Elas são grandes mesmo, vai ter bastante coisa, já tem que trabalhar, porque é uma matéria que vocês não viram, essa matéria. É uma matéria inédita, tá? Então, vamos colocar assim, ó, a emissão radioativa de partículas segue determinados comportamentos que são explicados pelas leis da radioatividade. Vai falar assim, que partícula é essa? Tá? Como é que nós estabelecemos aqui a distinção entre essas partículas? Tá? Então, basicamente aqui, ó, essas leis da radioatividade, elas atuam sobre as diferenças entre as partículas alfa e as partículas beta, tá? Ó, dirimindo as questões referenciais às partículas alfa, é difícil, hein? Alfa e beta, em função de suas cargas e massas. Aí nós vamos ter, então, 2 nomes aqui que se destacaram, tá? Os estudiosos aqui que nós vamos ter aqui. 2 nomes. Químicos, inclusive, tá? Então, a gente vai falar muito das leis deles aqui, ó. Vou chamar de mentores.
alguns mentores que a gente vai ver. A gente vai falar muito sobre o SODI, tá? A gente vai falar muito sobre o FAJANS. Ali é dirimindo mesmo, Zé? Esclarecendo as questões pelas leis da radioatividade, esclarecendo as questões referenciais às partículas. Esclarecendo, Xavier. Ah, tá, beleza. No sentido de esclarecer, né? Então, vamos lá. Então, você vai ter, então, aqui, ó, vamos começando aqui, ó, como a primeira lei da radioatividade. Então, o que nós vamos ter aqui com relação a essa primeira lei da radioatividade? Zé, o que nós vamos falar sobre essa pequena lei? O que ela se refere, essa pequena lei aqui, ó, em função, tá, das partículas radioativas? Ela diz assim, vamos colocar assim, ó. Segundo essa lei, quando um átomo radioativo emite radiação do tipo alfa, ele originará um novo átomo com um núcleo contendo 2 prótons e 2 nêutrons a menos. Zé, sobe um pouquinho para eu tirar foto. Sim, só um minutinho. 2 prótons e 2 nêutrons a menos. Obrigada. Então tá aí, ó. Totalizando uma massa 4 unidades menor. Ou seja, o que essa massa com totalidade 4 unidades menor? Se ele perde 2 prótons e se ele perde 2 nêutrons, o número de massa A não é igual a Z mais N? Então, se o número de massa A dele é igual a Z mais N, o que nós vamos ter aqui, ó? Então, o número de massa, se ele perde 2 prótons e 2 nêutrons, o número de massa dele é 2 com 2, 4. Então, se ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, a massa dele vai ser 4 vezes menor, tá? Então, olha só, a primeira lei, ela é representada pela seguinte equação. Vou colocar assim, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Primeira lei é representada pela seguinte equação. Tem que saber isso aqui, viu? Principalmente que eu vou fazer prova da Unicamp. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui essa equação aqui. Ela tá... Peraí. Vou colocar aqui. Ver se eu consigo copiar. Radioatividade. Deixa eu achar a equação aqui. Peraí. Radioatividade. Vou ler a equação para vocês aqui. Vai ficar legalzinho aí na hora de você estudar. Vou explicar também. Dá um print. Já achei. Aqui.
equação genérica da primeira lei aqui, então, ó. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Vai copiar bonitinho aqui agora. Aí, copiou. Acho que dá para vocês enxergarem aí, né? Então, basicamente, ó. Tira Oi. um pouco o zoom do Word para eu ver o geralzão. Tá muito perto. Sim, né? Tá bom assim? Tá, obrigada. Olha só. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Aqui você vai ter aqui, ó, o elemento químico, tá? Aqui você tem a ação das partículas alfa nesse elemento. E a princípio, olha, esse elemento, nessas partículas alfa, que carregavam entre si, tá? 2 prótons e 2 nêutrons. Como é que eu sei que ela tinha aqui, Zé, 2 prótons e 2 nêutrons? Porque a massa dela aqui estava 4. Beleza? Agora, olha só. Quando ela sofre a radiação, quando ela emite radiação, ela vai formar aqui, ó, um outro elemento. Olha só, esse outro elemento, ele vai perder 2 prótons do núcleo e vai perder 2 nêutrons. Então, perde 2 prótons e perde 2 nêutrons. Se ele está perdendo 2 prótons e está perdendo também 2 nêutrons, na verdade, ele está reduzindo o número de massa dele, desse novo elemento, em 4, porque perdeu 2 prótons e perdeu 2 nêutrons. Então, essa equação nada mais é do que representar esse primeiro conceito, tá, da primeira lei com relação, basicamente, às partículas alfa, ou a radiação alfa, tá? Então, você tem aí essa primeira representação. Outro exemplo que a gente pode dar aqui também, fica fácil de vocês enxergarem, quer ver só? Deixa eu ver se eu vou ter aqui na... Acho que eu tenho. Vamos dar outro exemplo, que logo embaixo acho que vai ter. Aqui vai dar 20... Screen. Aqui. Dá para vocês verem até melhor. Tem aqui a questão do plutônio. Aí, ó, acho que apareceu para vocês aí, né? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Olha a relação que eu tenho aqui, ó, do plutônio e a relação que eu tenho aqui do urânio, tá? É só você olhar aqui que nunca você erra um exercício desse aqui, principalmente, é um exercício muito simples. Para assim, mas isso aí é difícil, Zé. Não, não é difícil, é muito simples, tá? E que cai bastante. Por quê? O que você tem que guardar? Ó, número de prótons, então, decresce 2, número de nêutrons 2. Só que não vai aparecer aqui nêutron, vai aparecer na massa. Então, a massa decresce 4. Então, você pega aqui o plutônio, por exemplo, tá? Olha o que está acontecendo com ele aqui, ó. Ele tinha 239 de massa e tinha 94 de número atômico. Ele perdeu 2, ó, partícula alfa, ó, levou dele 2, aí formando urânio aqui com 92, tá? E perdeu 4 de massa, ficou com 235. Então é facinho, a partir do momento que você lê isso aqui, você entende, fica facinho de você interpretar. Então vamos só colocar isso aqui, ó. Note que, só interpretando a equação, ao emitir uma radiação alfa, ou a radiação alfa, o que está acontecendo? O novo átomo formado é o urânio aqui, ó, tá? O novo átomo formado, o urânio, o que acontece com esse urânio aqui, ó? Ó, ele possui número de massa 4 unidades menor.
Então, possui um número de massas 4 unidades menor e o número atômico 2 unidades menor. E o Z, que é o número atômico, 2 unidades menor, tá? Exatamente os valores correspondentes das partículas alfa. Tá? Exatamente os valores da partícula alfa emitida pelo núcleo de plutônio. Então você tem aí uma situação legal, né? Trabalhando com 2 elementos aí que tem a capacidade de ser elementos que apresentam essa radioatividade. Então aí você tem que a primeira lei da radioatividade, tá? E vamos falar, só para a gente terminar essa aula, vamos falar já da segunda lei da radioatividade, que nesse caso da segunda lei aqui, ó, aí está relacionando a partícula beta. Só para a gente fazer já a correlação, a gente termina essa primeira parte aqui. Então, vamos colocar aqui, o que eu coloquei em cima lá? Eu coloquei com umzinho? Não. Vou colocar segunda lei. Segunda. Esse negócio na minha frente aqui. Segunda lei da radioatividade. Mas então, como é que é a segunda lei da radioatividade? Então, ela é baseada na partícula beta. É baseada na partícula beta. Tá? Então, como é que acontece? Então, quando um átomo emite uma partícula beta, vou colocar assim, então, vai. Quando um átomo emite uma partícula beta, constituída por um elétron de massa desprezível, constituída por um elétron de massa desprezível, sua massa atômica, então, vai o quê? Permanecer inalterada. Sua massa atômica permanece inalterada, tá? O elétron, a massa, ela é desprezível, certo? Como a massa atômica permanece inalterada, logo, o que vai acontecer? O número atômico dele aumenta uma unidade, tá? Então, ó, I, seu valor de Z aumenta em uma unidade. Você está trabalhando com um sistema isoeletrônico, mesma coisa que você faz para o elétron, você acaba fazendo para o próton, tá? Então, como é que nós vamos representar isso? Ó, a equação é representada a seguir. Vou colocar assim. Vamos colocar aqui só para você ver como é que é essa equação. Deixa eu pegar ela aqui. Aí. Deixa
Acho que eu tenho aqui. Segunda lei. Vou pegar as duas já de uma vez. A gente vai fechando por aqui também, peraí. Tenta aí. Copiar aqui. Vocês. Aí, dá para você ver aí bem, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Toda vez que você tem essa situação, então as partículas beta aqui são partículas negativas. Então, nessas partículas beta aqui, ele perde uma carga negativa, perde um elétron. Se ele perde um elétron isoeletrônico, ele vai ganhar um próton, tá? Então, olha só, aí você vai pegar o átomo original X, então a massa dele não se altera, a massa dele vai ser exatamente a mesma, tá? Porque a massa é desprezível. A única coisa que altera aqui, ó, a massa é desprezível da partícula beta, a única coisa que vai alterar aqui, ó, é o número atômico dele, que você vai aumentar uma unidade em função do elétron que você perdeu. Aqui ele te dá a questão do carbono radioativo, que é o carbono 14, aquele que a gente usa na fotossíntese, lá no ciclo de Kelvin-Benson, tá? Então, presta atenção no que está acontecendo aqui, ó. Esse carbono radioativo, se ele for exposto à partícula beta, o que está acontecendo aqui, ó? Ah, Zé, ele foi exposto à partícula beta. Então, olha só. Aí, olha só o nitrogênio aqui, ó, que vai ser derivativo, ó. A massa mantém constante, 14, e aumenta um próton, tá? Formando aqui 7 prótons. Então, de uma forma bem simples, tá? Você tem aí uma situação entre dois isóbaros, o carbono 14 e o nitrogênio, e o seu número atômico aí acrescendo uma unidade, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, para a gente fechar a aula. Vamos colocar assim, o átomo de nitrogênio. Só que eu não vou fazer isso hoje. O átomo de nitrogênio formado na exposição da partícula beta é um isóbaro do carbono. Por quê? Porque ambos têm a mesma massa. Então, ambos têm a mesma massa. Então, é um isóbaro do carbono, tá? Enquanto que o número atômico, enquanto que o Z do nitrogênio aumentou uma unidade, tá? Aí depois a gente vai ver mais à frente que esse elétron, na verdade, tá? Que está acontecendo aí, nós vamos ver um processo conhecido como transmutação, tá? Vamos colocar isso aqui já? Ó, a gente vai começar a falar sobre isso para a próxima aula. O aumento do próton, foi explicado
o cara acho que chama Fermi, por Fermi, como um possível acréscimo, no nêutron que teria sofrido, é uma coisa que a gente vai usar muito esse nome aqui, já vai falar muito disso aqui, tá? Transmutação. Teria sofrido transmutação. Aí você tem aí a noção, tá? Com você sofrendo transmutação, aí você vai ter o neutrino também, que é uma partícula elétrica sem massa, tá? E um próton. Vamos colocar assim, sofrendo transmutação, que, segundo, vou ver se eu coloco a outra equação aqui, a equação abaixo, segundo a equação abaixo, gera um elétron, um neutrino, esse neutrino aqui é uma partícula subatômica, tá? Sem carga elétrica e sem massa. Isso é uma tese. Sem carga elétrica e sem massa, tá? E um próton. A gente vai desenvolver isso mais nas próximas aulas. Deixa eu colocar aqui a equação que ele propôs, essa equação aqui da segunda lei dele. Ver se eu vou ter aqui, peraí. Equação, tenho. Dá um printzinho aqui. Lembrando que isso aqui é apenas uma hipótese, tá? Aí, ó. Seria essa equação aqui, que ao propor, aí vai surgir aqui o famoso neutrino com próton. Aí vamos parando aqui, para a gente dar sequência. Essa matéria é muito grande, tá? Não é só isso aqui, não. Tem muita coisa. Isso aqui a gente vai precisar fazer os exercícios dessa aula também. Vou até salvar aqui, já que eu vou mandar para vocês isso aqui. Salvar como... Vamos deixar tudo na mesma pasta. Aliás, no mesmo documento, chamar tudo de radioatividade mesmo. Depois eu continuo na semana que vem. Radioatividade. Beleza. Deixando isso aqui. Nossa, abre tanta coisa aqui que eu já nem sei mais onde que eu tô. Vamos parar aqui, pessoal. Essa matéria aqui envolve muitos detalhezinhos. Vamos aos poucos, para a gente fazer uma revisão direta. Aí tem os slides também que eu preparei para vocês para essa aula, tá? Vamos fazer a fundamentação teórica primeiro, depois a gente passa para os slides. A gente resolve o problema. Beleza, então?
Vamos aguardar agora vocês para a prova